você foi uma pessoa que viveu ali, né, disponível, ou você é aquela pessoa, né, que viveu inconsequentemente, enfim, a sua vida ela vai ser narrada a alguém. Quando você pergunta quem é tal pessoa, é uma pergunta profunda, né? Você conhece tal pessoa? Não, quem que é essa pessoa? Alguém narra para você, né, quem é ela, né? A partir de alguns feitos, a partir de algumas realizações que ela fez. Agora, é isso daqui o que vai acontecer com a gente, né, diante da morte, é isso daqui que acontece com a gente quando a gente, por exemplo, se propõe, né, a meditar sobre a morte. Né? Quem é você? Quem é você? Qual é a forma da sua vida? Porra? Qual é a forma que você está dando para a sua vida? Né? E aí, quando você não medita isso, lógico que você vai fazer coisas que, por exemplo, você não gostaria de colocar na tua biografia, você não gostaria de ser. Tá entendendo? Você não gostaria de ser, talvez, né? Você não gostaria que a sua história fosse contada, né? Sei lá, como uma pessoa fechada, uma pessoa egoísta, uma pessoa mesquinha, uma pessoa avarenta. Talvez você não gostaria que a sua história, né, fosse discorrida desse modo. Tá? Então, não pensar na morte vai fazer com que você viva inconsequentemente. Né? Vai fazer com que você não tenha aquele certo temor, né, de fugir ao teu destino, de fugir aquilo que é objetivo para você, aquilo que você estabeleceu como meta, aquilo que você gostaria, né, como você gostaria que a sua história fosse contada. E isso vai te desorientar, evidentemente, na vida. Né? Diante da morte, você continuaria sendo a pessoa que você é. Né? Diante da morte, você continuaria com os mesmos hábitos. Né? Diante da morte, você gostaria, tá? Você gostaria de olhar da mesma forma que você olha o mundo. Diante da morte, de ter o relacionamento que você tem, né? Quando a gente não coloca a morte aqui diante dos nossos olhos, diante das nossas decisões, é comum que a gente fique tomando decisão momentânea, decisão com base aqui na esfera sensível da nossa vida, né? Aquilo que é prazeroso eu pego para mim, e aquilo que, né, não é prazeroso eu jogo fora. E a gente fica ali com uma bela adormecida, né, dormindo. E quando a gente acorda para essa coisa, né, que a vida humana ela tem um fim, quando a gente desperta para a finitude da vida, né, e começa a meditar a morte, é como ali, né, simbolicamente acontece com a bela adormecida, a gente ganha o beijo da realidade e desperta, né, para isso daqui que é a vida real mesmo. Né? Você começa a ter, né, a dar a sua vida mais forma, né? Querendo ou não, você se torna, né, uma pessoa mais coerente, tá, com aquilo que está dentro do teu coração. Né? Porque de repente você tem até o desejo de ser uma grande pessoa, você tem até o desejo de ser uma pessoa, né, virtuosa, uma pessoa santa, sei lá, né? Você tem o desejo de ser uma pessoa prestativa, mas quando você não coloca a morte como uma realidade que pode, né, te pegar aí de surpresa, como um ladrão, como algo que pode acontecer, né, a qualquer momento, acontece com você que você pode desviar dessa tua meta. Né? E isso daqui pode te angustiar, né, fortemente. Existe aquela pesquisa, né, que foi feita nos Estados Unidos, agora eu não me lembro, né, o nome da psicóloga que fez, é uma mulher, acho que é uma mulher, se eu não me engano, que fez um levantamento de dados, né, dentro de um hospital com pacientes terminais. E isso daqui também, você pode fazer isso, né? Levantar esses dados com pacientes terminais, com idosos, né? Do que essas pessoas se arrependem. Né? Ali, né, nessa pesquisa, ela constatou que as pessoas ali que ela entrevistou, etc., os pacientes, né, eram pessoas que já, sei lá, tinham confessado, já tinham rezado, já tinham cumprido ali, né, aquilo que eles gostariam religiosamente falando. Só que eles se arrependiam, né, de não ter sido fiéis ao próprio coração. Né? E esse arrependimento aqui, esse remorso, né, é o que acarreta muitas das vezes esse pânico diante da vida. Tá? Esse pânico diante da vida. Porque se você está sendo fiel ao teu próprio coração, se você está sendo fiel à verdade, né, se você está instalado no lugar que é para você estar mesmo, né, se você está vivendo a sua vida, né, com o coração na mão, se você está aqui fazendo o que é para você fazer, está cumprindo a tua missão, é claro que o teu coração vai estar mais em paz, porque a morte é uma realidade inevitável e ela coloca você de frente com a tua limitação. Então, uma pessoa que não pensa na morte é uma pessoa que ela acha que ela é Deus, que ela não vai passar por isso, que a vida dela aqui nesse plano terreno, ela não vai chegar ao fim nunca, que ela vai ter amanhã para fazer tudo aquilo que ela gostaria de fazer, né, ou para tratar as pessoas melhores, enfim, para pedir perdão, não sei. E você não vai ter amanhã. A questão é essa, meu filho. Você não tem amanhã. A gente não sabe, né? A gente não tem o controle aqui do fluxo, né, da existência humana. Eu não sei o que vai acontecer comigo na hora que eu sair daqui do meu consultório e for para casa, né? Eu espero chegar lá, tá bom? Mas se eu não chegar lá, enfim, né, eu vou morrer com meu coração em paz. Por quê? Porque eu sei, né, o que eu fiz, eu tenho consciência disso. Eu meditei a morte, né, na medida aqui das minhas possibilidades, né? Eu levei a morte diante dos olhos. Então veja, quando você medita a morte, quando você tem a morte diante dos olhos, é comum que você amadureça, né, assim, subitamente. Tá? Porque se a gente for pegar aqui, de acordo com a teoria lá do professor Olavo, das camadas da personalidade, né, a 8ª camada da personalidade diz respeito, né, à formação e ali à autoconsciência individual. Né? Você é um indivíduo que tem aqui uma livre escolha. Né? Você é o autor, né, dos teus próprios atos, você é o autor do teu destino, por assim dizer. Né? Você escolhe, né? Você escolhe. Você é uma pessoa livre para escolher. Você é responsável pela sua vida e mais ninguém é. Você é responsável pela sua própria história.
Tá entendendo? Então é comum que quando você medite a morte, tenha a morte diante dos olhos, você ultrapasse aqui, né, a sexta, sétima camada e comece, né, já ali da oitava, por quê? Porque agora você se enxerga como um indivíduo, pô. Né? Você se enxerga como uma pessoa que tem uma responsabilidade moral diante da vida. Né? Você tem uma responsabilidade moral diante das suas escolhas. Ou seja, suas escolhas já não vão ser, né, tomadas mais na base, né, do prazer e desprazer, né, daquilo que é gostoso, daquilo que é ruim, aquilo que é gostoso para mim, aquilo que é ruim eu rejeito. Né? Ela vai estar de acordo com o teu ideal, com aquilo que você quer, né, com aquilo que você quer transformar a sua vida. E ninguém pensa nessa porra. E quando você não pensa nessa porra, é comum que você fique amedrontado diante da vida, que você desencadeie uma série de sintomas, né, de ansiedade, né, de pânico, que pode vir a decorrer ali uma crise de pânico. Por quê? Porque você, né, não tem noção das limitações e das suas possibilidades. Né? Você está perdido aqui no mundo, você caiu aqui de paraquedas e não está entendendo porra nenhuma. Está entendendo? Você, né, você é quem escreve a tua própria história. Então ninguém tem essa responsabilidade de te carregar no colo, porra. Ninguém tem essa responsabilidade de transformar a sua vida. A vida é tua. No limite, Deus deu uma vida para cada um, filho. Então, é você o responsável pelo que acontece com você, tá ok? E as escolhas, e como você vai se posicionar diante disso, né? Diante das circunstâncias, diante daquilo que acontece com você. Agora, se você não tem essa noção das tuas limitações, das tuas possibilidades, né? Porque, né, você vive aí inconscientemente como uma bela adormecida, né? Essa live aqui serve para isso, tá bom? Então essa live aqui, ó, é um beijo de realidade para você, tá bom? Acorda, porra, acorda, porque amanhã você pode não estar aí, as pessoas que você ama também podem não estar aí, né? Foi mais ou menos o que, né, me arremeteu, assim, lógico que eu comecei a pensar nisso, né? Pela minha própria história, pelo que eu vivi. Lá quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu comecei a levar essas coisas em conta. Né? E o que me fez, mais ou menos, ter aqui uma coisa, né, planejada, como eu gostaria de contar a minha vida. Tá bom? O que eu ia fazer, né, para que eu pudesse morrer em paz. O que eu ia fazer. Né? E você tem que ter isso em vista. Né? O que você vai fazer com a tua vida. Tá bom? E quando você não tiver essa consciência, né, de que você é um indivíduo, né, você também não reconhece o outro como um indivíduo. Né? E é comum aqui que você comece a ultrapassar a fronteira, né, a desrespeitar a fronteira da individualidade do outro. Ou permita que o outro ultrapasse e desrespeite a fronteira da tua individualidade. Então você é uma pessoa que faz escolhas, o outro também, você é responsável pelas suas escolhas, o outro é responsável pelas escolhas dele. Né? Então aqui você não vai ficar carregando ninguém no colo e não vai ficar, né, nessa fantasia infantiloide, né, de querer que as pessoas te carreguem no colo também, porque você tem noção e você tem uma consciência bem formada daquilo que você é capaz de fazer, daquilo que é possibilidade para você e daquilo que é limitação para você. É lógico que isso daqui vai fazer com que você esteja mais orientado diante da vida, porra, né? E quando, né, você tiver, sei lá, uma ameaça real de morte, você não vai ficar atordoado, né? Isso daí não vai te amedrontar. Por quê? Porque você tem noção que diante da morte você não pode porra nenhuma mesmo. Tá entendendo? Diante da morte todos nós somos fracassados. Você luta, se alimenta, trabalha, né? Por isso que você vai no médico, por isso que você se veste, por isso que você tem uma casa. Né? Você está lutando aqui para sobreviver o tempo todo. Você luta 1000 vezes, na 1001 ela vence. Tá bom? Então, se você quer se instalar na realidade, meu filho, né? Se você quer estar aqui com o teu pé nesse chão real, né? Nesse mundo real, no qual você segura as coisas, né? E não aquele mundo, né, platônico, aquela coisa do pensamento, das fantasias, aquela coisa maravilhosa, né? A meditação da morte tem que ser algo frequente na sua vida. Tem que ser algo diário, tem que ser algo que você está diante dela o tempo todo. Tá entendendo? Quando você for decidir algo na sua vida, quando você for, né, aqui traçar um caminho para você, quando você for ali estabelecer um ideal para você, isso daqui tem que estar diante dos teus olhos, principalmente na lida com as pessoas que você ama. Tá ok? Principalmente na lida com as pessoas que você ama, as pessoas que te são caras. Tá entendendo? Porque senão, meu filho, você vai agir inconsequentemente, você vai ficar completamente desorientado, e quando você pensar na morte, né, você vai ficar com medo, né, você vai ficar com conquistando de medo. E isso daí vai te fazer um mal danado e sua vida não vai ter uma consistência, tá? Não vai ter uma coisa, vai ser algo mole, algo flácido. E você vai começar, né, a desenvolver uma personalidade, vai ficar ali, né, preso naquele sistema, né, de medo, de doido. Vai ficar desorientado mesmo, inseguro, é normal que isso aconteça. Tá bom? Então, assim, a meditação da morte, ela deve ser algo recorrente, a gente tem que estar com isso bem diante dos nossos olhos, para que quando a gente chegue lá, né, quando chegar a derradeira hora da morte, né, você não se assuste com a tua própria história, né? Você não se desespere, tá? Você consiga assinar embaixo de todos os teus atos, okay? E isso daqui não tem nada a ver, tá? Independentemente de crença religiosa, independentemente, né, do culto que você preste aí, né, na sua religião, cara, isso daqui é uma coisa que está acessível para todo mundo, tá bom? Está acessível para todo mundo. Então, assim, só que, né, eu te alerto que essa postura diante da vida, né, ela vai te levar a um certo desespero.
tá bom? Então, é uma possibilidade de viver assim. Eu não estou falando que você tem que, né, viver de outro modo, você tem que viver assim, você tem que pensar o tempo todo na barriga. Eu estou falando que é bom, né? É bom que você faça isso. Agora, se você não quiser, também dá para você viver a vida de qualquer jeito, porra. Né? Dá para você não pensar na coisa. Mas isso vai te deixar meio aterrorizado ali, porque a morte é uma realidade, né? Você, quer queira, quer não, ela vai chegar para todos nós. Tá bom? E muito desse medo, né, muito desse terror diante da morte é justamente por nós não tomarmos, né, a responsabilidade, a parte de responsabilidade que nos cabe diante da vida. E principalmente pelo enfraquecimento, né, que é comum, né, que as pessoas que são fiéis, né, a esse impulso do coração, né, ao ideal de vida que elas estabeleceram para elas, né, tenham mais coragem, tenham mais força diante da vida. Né, e conseguem cumprir, né, mais fielmente o dever do dia a dia, porque não vai ficar com a cabeça lá, não vai ficar aterrorizado, tá bom? Então assim, você não tem certeza do amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né, e se você não meditar a morte, né, você não consegue ter uma noção clara daquilo que é limitação para você, daquilo que é, né, daquilo que são as suas possibilidades diante da vida, né? Então se você quer ser uma pessoa forte, se você quer ser uma pessoa madura,